Bom dia pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aí aos que já se conectaram. Antes da gente de fato iniciar e enquanto a gente está recebendo aí mais acessos, vou me apresentar muito rapidamente e passar a programação para vocês. Sou José Fernando Dantas, daqui da Abimo. Vou coordenar hoje as atividades aí do nosso webinar. Essa é mais uma edição do webinar da série de acesso a mercados, que a gente lançou esse ano aí com o objetivo de explorar ainda mais aí os mercados-alvo do nosso projeto de exportação, o Brazilian Health Devices, BHD. O foco de hoje é o mercado alemão de dispositivos médicos. Então, ao longo da manhã, a gente vai contar com a participação aí de um time de parceiros da Abimo, que vai compartilhar informações com vocês sobre esse mercado. Logo mais eu apresento a vocês eles e a gente dá início de fato às atividades. Como vocês sabem, a nossa série ela acompanha o calendário internacional de eventos da Abimo. Então, vou compartilhar aqui com vocês a nossa programação para que vocês tenham conhecimento. Hoje, tendo em consideração aí a nossa participação na Feira Médica no próximo mês, o nosso foco então é o mercado alemão. Ainda este ano a gente vai realizar uma outra edição dessa série dedicada aí aos Emirados Árabes Unidos, uma vez que no comecinho do próximo ano a gente vai estar participando das feiras lá em Dubai, a Arab Health, que é dedicada aí ao segmento médico hospitalar, a EDC, de odontologia, e a MedLab, de laboratório. E aí a gente encerra por esse ano, mas caso vocês tenham perdido algum conteúdo passado, a gente já realizou edições anteriores aí para os Estados Unidos, México, Rússia, a África do Sul. Todo o conteúdo dos webinars e a nossa série completa está disponível no nosso canal do YouTube. Então, caso você queira ter acesso aos conteúdos que perderam ou reassistir algum, basta acessar o YouTube, procurar por Brazilian Health Devices e lá no nosso canal vocês vão achar uma playlist dedicada aí à nossa série de acesso a mercados. E aí a gente volta no próximo ano com novas edições e novos mercados para a gente abordar e apresentar para vocês. Passando aqui pela agenda, a gente, como de costume, É que não está funcionando o meu fone. vou fazer uma apresentação sobre a balança comercial do setor. Na sequência, eu passo a palavra para a nossa colega Maria Flávia do Amaral, que é assistente técnica do setor comercial e de investimentos do Consulado Geral do Brasil em Frankfurt, que vai passar para vocês aí informações econômicas do país e também do funcionamento do setor de saúde na Alemanha. Na sequência, nosso colega Rodrigo, da Apex Brasil, que vai apresentar para vocês o mapa de oportunidades e quais são as oportunidades comerciais identificadas aí para dispositivos médicos na Alemanha. Na sequência, a nossa colega Carla Rodrigues, também da Apex, mas aí o escritório da Apex na Europa, que fica na Bélgica, para apresentar para vocês os serviços que estão disponíveis e apoio ao empreendedor e empresário aí que queira acessar o mercado europeu. E, por fim, a gente apresenta para vocês as informações sobre regulatório. Nosso colega Felipe, do Grupo Passarini, vai passar para vocês informações aí sobre a marcação CE, que é um dos regulatórios aí mais respeitados e complexos, né, de dispositivos médicos. Então, a gente vai compartilhar um pouco sobre isso com vocês também. E a gente encerra com uma sessão de perguntas e respostas. Então, a gente pede que durante o webinar a gente mantenha os microfones fechados, registrem as suas perguntas pelo chat. Nesse momento ali das perguntas, eu vou ler o que está ali no chat e aí eu abro também o espaço para que vocês se manifestem, e aí por áudio, e aí fiquem à vontade de participar. Todo o conteúdo vai ser gravado e as apresentações vão ser compartilhadas com vocês logo após. Então, a gente vai subir também esse webinar no nosso canal. Então, fiquem tranquilos, acompanhem a programação.
e logo mais a gente retoma aí depois do webinar com as apresentações. Bem, dando de fato aqui o start no na nossa programação de hoje, queria passar para vocês algumas informações sobre o mercado de dispositivos médicos na Alemanha. Os principais destaques aí, o que leva a gente a ter a Alemanha como mercado-alvo do projeto, é o fato do país ser a maior economia da Europa e a terceira maior do mundo, ficando apenas atrás aí de Estados Unidos e China. A Alemanha é o terceiro país mais populoso da Europa, considerando outros territórios como Rússia e Turquia, que apesar de dividirem seu território entre Europa e Ásia, a gente considera ainda como mercado europeu. Então, a Alemanha fica ali na terceira posição em tamanho de território. É membro da União Europeia, integrante do G7. G7 é esse grupo que contempla aí as principais economias, as mais industrializadas. Em maioria são países europeus, mas a gente tem ali a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido. E então a Alemanha é um país que está nesse grupo de bastante influência mundial. No setor de dispositivos médicos em específico, a Alemanha é o terceiro maior importador mundial e o segundo maior exportador de dispositivos médicos. Em 2023, eles exportaram cerca de 85% a mais do que importaram, mas apesar dessa diferença, o volume de importação é bastante significativo. Como a gente vê aqui por esses dados, em 2023 a Alemanha exportou cerca de 70 bilhões de dólares em dispositivos médicos. Os principais fornecedores para o país são os Estados Unidos, a Suíça, China, Países Baixos e a Irlanda. E aqui na América Latina, México e Costa Rica têm volumes de exportação para a Alemanha que são maiores do que o do Brasil. Brasil aí como terceiro principal fornecedor, seguidos de República Dominicana e Argentina. Em termos comparativos, na Europa, a Alemanha, como eu comentei, é o principal importador de produtos do nosso setor, seguido ali dos Países Baixos, França, México, França, Bélgica e Reino Unido. E aí que a gente percebe a predominância do produto alemão no mercado. Então, há uma diferença de 31% no volume de importação da Alemanha do segundo colocado do ranking. Então, é algo bem significativo e que demonstra aí o potencial e a tradição alemã na fabricação de dispositivos médicos. Em termos de exportação, o volume é bem maior, é 131 bilhões de dólares em dispositivos médicos exportados que são fabricados na Alemanha. Os top 5 destinos são bem similares aos da importação, então Estados Unidos, China, Países Baixos, França e Itália. E aqui na América Latina, o Brasil é o segundo principal consumidor, ficando atrás apenas do México. E aí seguido da Argentina, Colômbia e Chile. Quando a gente vê aqui esse comparativo de exportação, o salto é bem maior, né, do que comparado da importação. Então, a Alemanha tem realmente um volume exportador bem significativo em relação aos outros países. É quase o dobro ali, ou desculpa, um pouco mais do que o dobro, né, da exportação da Suíça, que é o segundo colocado. E os outros ali são mais ou menos iguais ao que a gente já viu ali na importação. Tratando especificamente do que a gente tem em relação ao Brasil, a Alemanha, em 2023, foi o 11º maior importador de dispositivos médicos brasileiros e o quarto principal na Europa, ficando apenas atrás aí de Bélgica, Irlanda, Suíça. Então, no continente europeu, a Alemanha é um país assim bastante significativo em questão de importação do produto brasileiro. A gente exportou ano passado 21 milhões para a Alemanha em produtos do setor e teve um aumento aí de cerca de 9% em relação a 2022. Aqui a gente tem uma pequena lista, né, do que é mais exportado no nosso setor para a Alemanha. Então, a gente tem produtos de laboratório, materiais gastáveis como sutura, engradados de plástico ali para esterilização, partes, acessórios de máquinas, então equipamentos dos seus acessórios, né, e partes, e válvulas cardíacas. No que se trata aí da importação, a Alemanha foi o segundo maior fornecedor de dispositivos médicos do Brasil e o principal exportador no continente europeu.
O volume de exportação de dispositivos médicos da Alemanha ano passado para o Brasil foi na casa ali dos 1,25 bilhão. E aqui, na nossa pequena lista de produtos, a gente tem ali os produtos imunológicos, que são produtos para laboratório e reagentes, instrumentos e aparelhos para medicina e cirurgia, que é uma NCM mais generalizada, mas que envolve unicamente produtos do nosso setor, os reagentes diagnósticos de laboratório, reagentes artificiais e instrumentos e aparelhos para análise e medida, que também são equipamentos aí para laboratório. Bem, de conteúdo sobre balança comercial que a gente tem são esses dados. Qualquer outra informação, informações adicionais, a gente também encontra no nosso estudo de mercado, que já tem publicado para a Alemanha. O acesso é exclusivo aos associados do BHD, então, caso você ainda não tenha acesso ao estudo específico sobre o mercado alemão, basta nos contactar por esses e-mails que estão ali solicitando o acesso que a gente envia para vocês. A gente tem outros estudos publicados de outros países, a gente tem para todos os continentes, acredito que mais de 20 ou cerca de 20 estudos já publicados sobre diferentes países. Então, caso vocês ainda não tenham acesso, por favor, só entrar em contato com a gente que a gente compartilha com vocês. Tá certo? Bem, e seguindo a nossa programação, temos aí a nossa primeira fala da parceira, a Maria Flávia, que é do nosso setor de promoção comercial ali do Consulado Geral do Brasil em Frankfurt. Flávia, por favor, fica à vontade. Obrigada, José Fernando. Eu vou compartilhar então minha apresentação. Bom, vocês estão vendo a apresentação? Tá ok? Ainda não. Já compartilhei. Peraí. Deixa eu compartilhar de novo, então. Só um pouquinho. Tá, tá, tá. Agora está carregando. Opa, volta demais. Deu? Deu. Ok? Então, beleza. Então vamos lá. Então, bom dia a todos. Boa tarde para os colegas da Apex Brasil aqui na Europa. Gostaria primeiramente de agradecer ao José Fernando e a toda a equipe da BIMO por esse convite para participar dessa ação preparatória à missão da delegação brasileira à Feira Médica aqui na Alemanha. É sempre um prazer participar desses eventos, falando um pouco sobre o cenário macroeconômico, aqui não só para os participantes da delegação brasileira que estarão em Düsseldorf no próximo mês, mas para todos os associados da BIMO interessados no mercado alemão. E é sempre com grande satisfação que nós constatamos a presença brasileira em feiras internacionais aqui no país, feiras essas importantes não só para aquisição de contatos, clientes, parceiros comerciais, mas também para uma análise de mercado e um benchmarking. Bom, eu sou assistente técnica do setor de promoção comercial e investimentos, aqui do Consulado Geral do Brasil em Frankfurt. E antes de falar sobre o cenário macroeconômico na Alemanha e o setor de saúde, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o trabalho do setor de promoção comercial e investimentos. Então, os setores de promoção comercial e investimentos, chamados SECOMs, são presentes sempre em embaixadas e grande parte dos consulados gerais, são uma rede do Ministério das Relações Exteriores. Atualmente, nós temos mais de 100 SECOMs distribuídos mundialmente. Na Alemanha, nós temos 3 SECOMs, um aqui em Frankfurt, um no Consulado Geral do Brasil em Munique e um na Embaixada do Brasil em Berlim. Nós trabalhamos de acordo com a nossa jurisdição, então nós dividimos a Alemanha em 3, e Frankfurt é responsável por 5 estados no oeste alemão. Esses estados incluem, além de Frankfurt, cidades importantes como Colônia e Düsseldorf, e é uma região bastante forte nesse setor de feiras. Aqui nessa região acontecem feiras semanalmente. E, de fato, nós recebemos, apoiamos muitas delegações brasileiras que vêm à Alemanha participar dessas feiras. Em novembro, além da delegação brasileira da BIMO, que estará presente na Feira Médica, nós temos uma outra delegação brasileira que estará participando da Feira Food Ingredients, que é uma feira internacional para o setor de ingredientes que acontece em França. Os setores de promoção comercial e investimentos trabalham em cooperação com a Apex Brasil, com câmaras de comércio e indústria, associações setoriais, instituições públicas e privadas, tanto no Brasil como na Alemanha. E qual a nossa missão? Eu diria que os nossos 2 principais objetivos são apoiar os exportadores brasileiros e atrair investimentos estrangeiros diretos para setores estratégicos da economia brasileira, nos setores como meio ambiente, infraestrutura e logística. Para alcançar esses objetivos,
nós realizamos uma série de atividades. Então, além de prestar apoio a missões de delegações brasileiras governamentais e não governamentais, nós elaboramos pesquisas de mercado conforme a demanda, nós respondemos consultas de exportadores, esclarecendo dúvidas sobre o mercado alemão, e nós, entre outras atividades, organizamos seminários. Então, recentemente, nós realizamos um webinar sobre oportunidades de investimentos sustentáveis no Brasil. Então, resumidamente, esse é o trabalho do nosso SECOM, e agora eu vou falar um pouco sobre a economia na Alemanha. Então, algumas informações gerais. Então, o chanceler atual na Alemanha é Olaf Scholz, desde 2021, ele é do Partido Social Democrata. A Alemanha tem uma população de 83,4 milhões de habitantes, em um território de 357.022 quilômetros quadrados. Em termos de área, a França é o maior país da União Europeia, então aqui considerados 27 países integrantes da União Europeia. Em termos de população, a Alemanha. E a Alemanha é uma estrutura federal com 16 estados. Aqui o José Fernando já comentou, é a terceira maior economia mundial. Em 2023, a Alemanha ultrapassou o Japão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. É o maior mercado consumidor da Europa, não apenas em termos de população, aqui considerado, como já mencionei, é o país mais populoso da União Europeia, mas também gastos do varejo. E é uma chamada economia social de mercado. Esse é um conceito que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, e ele é a base da economia alemã. Significa proteger a liberdade econômica, garantindo uma prosperidade e um progresso social. A esse conceito foi incluso recentemente o critério da sustentabilidade. Então, hoje se fala de uma economia de mercado socioecológica, e aqui fica evidente a importância, a presença da sustentabilidade hoje no mercado alemão. A inflação atual é de 1,6%, a inflação na zona do euro em setembro foi de 1,8%, a inflação alemã bem na média, a inflação da zona do euro. E a taxa de juros de 3,5%. A taxa de juros que começou a subir no decorrer do ano de 2022, teve seu pico em setembro de 2023, em 2024 teve dois cortes sucessivos, em junho e em setembro, atualmente 3,5%, mas hoje o Banco Central Europeu reúne-se novamente para definir o rumo da taxa de juros. Em 2023, o produto interno bruto da Alemanha foi de 4,2 trilhões de euros, então, novamente, terceira maior economia mundial. Contudo, se considerado o PIB real, houve uma retração da economia de 0,3% em comparação com o ano anterior. Aqui à esquerda, temos esse mapa é do Fundo Monetário Internacional, e os países em laranja são países que tiveram um crescimento de 0% ou um encolhimento do PIB de até 3% em 2023, como foi o caso da Alemanha. Os países em verde são países que tiveram um crescimento do PIB, aqui Brasil 3%, Índia cerca de 6%. Após a crise do corona, a economia alemã esperava uma regeneração nos anos seguintes. Contudo, em 2022, começou a guerra da Ucrânia e a Alemanha viu seus preços de energia subirem significativamente. A Alemanha, que era extremamente dependente do gás russo. Isso gerou uma inflação recorde na zona do euro, e para conter essa inflação, houve aumento da taxa de juros. Aí sucedeu-se uma redução da demanda interna do país, no mercado interno, aliado a uma fraca demanda internacional, a Alemanha, que é um forte exportador, resultaram numa retração da economia. Para 2024, espera-se ainda, a prognose é de um crescimento ainda fraco. A Alemanha é um país que está num momento de transição, que ela enfrenta alguns desafios internos, desafios esses que serão decisivos para o potencial de crescimento do país nos próximos anos. Então, desafios como a crise energética, que eu acabei de mencionar, mas também a transição energética. Então, para alcançar a meta de neutralidade de emissões de gases de efeito estufa, serão necessários investimentos bastante altos no país. Um estudo recente estima cerca de 5 trilhões de euros em investimentos para até metade do século para alcançar a transição energética. Um outro desafio é a digitalização lenta, então serão necessários investimentos para digitalizar o país, envelhecimento da população, escassez de mão de obra qualificada, inclusive aqui a digitalização será importante para reduzir os efeitos da escassez de mão de obra,
E outro desafio comumente mencionado pelas empresas é a burocracia. Burocracia que em dois sentidos, no sentido de exigências burocráticas das empresas, exemplo, lei da devida diligência, da cadeia de suprimentos, mas também burocracia no sentido de lentidão na autorização, aprovação de processos. Para finalizar esse tópico aqui do cenário macroeconômico, eu gostaria de mencionar que as relações entre o Brasil e a Alemanha vivem uma ótima fase. Em 2023, nós tivemos o relançamento da parceria estratégica entre Brasil e Alemanha. A Alemanha tem essa parceria estratégica com alguns poucos países, sendo o Brasil o único na América Latina. É uma parceria que existe desde 2008 e foi relançada em 2023. E essa parceria contribui para o fortalecimento das relações comerciais e de investimentos entre o Brasil e a Alemanha. Eu recordo também as frequentes e recíprocas visitas bilaterais de alto nível. Então, em 2023, o chanceler Olaf Scholz esteve no Brasil. Em dezembro de 2023, o presidente Lula esteve em Berlim para a segunda reunião de consultas intergovernamentais. No plano comercial, aconteceu no mês passado em Wolfsburg, uma cidade aqui na Alemanha, o 40º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, é o principal encontro na agenda bilateral entre os países. E somando-se a isso, nós comemoramos esse ano o bicentenário da imigração alemã ao Brasil. A balança comercial do Brasil e Alemanha em 2023 totalizou cerca de 18 bilhões de dólares, desculpa aqui, de dólares. Sendo as exportações brasileiras para a Alemanha no montante de 5,6 bilhões de dólares. O José Fernando já falou um pouco sobre a balança comercial. Para o setor, essa aqui é só uma informação geral. Bom, dito isso, eu vou falar agora um pouco sobre o sistema de saúde na Alemanha. Na Alemanha não existe um sistema de saúde público gratuito. Todos os cidadãos residentes na Alemanha são obrigados a contratar uma cobertura de seguro-saúde. E aí existem dois tipos de seguro-saúde. Então, o seguro-saúde obrigatório, o Gesetzliche Krankenversicherung, então o GKV, e o seguro-saúde privado, Privatkrankenversicherung, PKV. Então, os residentes da Alemanha ou têm um seguro-saúde obrigatório ou um seguro-saúde privado. O seguro-saúde obrigatório é o seguro-saúde estatal, administrado por operadoras autorizadas, e o seguro-saúde privado tem o seguro de empresas do direito privado que oferecem planos de saúde. São dois sistemas bem diferentes. Então, o seguro-saúde obrigatório baseia-se no princípio da solidariedade, pelo que todos os segurados pagam a mesma taxa de contribuição percentual. Essa taxa atualmente é de 14,6% incidente sobre o salário bruto, sendo que metade, 7,3%, é pago pelo empregador e 7,3% pago pelo funcionário. Alguns grupos de pessoas, então, trabalhadores por conta própria, funcionários públicos e trabalhadores assalariados com rendimentos superiores ao limite legal, sendo que esse limite legal atualmente é de 69.300 euros, salário bruto anual. Esse grupo de pessoas podem optar pelo seguro privado. Ou seja, o seguro privado na Alemanha não é aberto a toda a população. Ele é uma opção para esse grupo de pessoas. No entanto, optando pelo seguro privado, se você tem essa opção e optando pelo seguro privado, é muito difícil retornar para o seguro-saúde obrigatório. E é interessante porque o seguro privado tem algumas vantagens. Então, muitas vezes é mais fácil conseguir uma consulta médica se você tem um seguro privado. Muitos médicos só atendem pacientes que têm um seguro privado. No entanto, esse seguro, cujo valor, cuja contribuição é calculada com base nos benefícios contratados e no risco individual do segurado, a contribuição tende a aumentar com o passar dos anos, enquanto que no seguro obrigatório, a contribuição permanece a mesma. No seguro-saúde obrigatório, dependentes até 18 anos e cônjuges desempregados têm cobertura gratuita. Então, na Alemanha, para as pessoas que têm a opção pelo seguro privado, é sempre aconselhável tomar essa decisão com cautela. Aqui nós temos a porcentagem de participação da população no GKV, então no seguro obrigatório, e no seguro privado, PKV. Então, cerca de 90% da população tem uma cobertura
obrigatória e 10% da população tem o seguro-saúde privado. Ou seja, o seguro-saúde privado é realmente a exceção à regra geral do seguro-saúde obrigatório. E aqui nesse gráfico explica rapidamente, de maneira simplificada, como funciona o seguro-saúde obrigatório na Alemanha. Deixa eu tentar aqui fazer uma anotação, ver se dá certo. Aqui. Então, as operadoras autorizadas na Alemanha, chamadas aqui Krankenkassen, atualmente nós temos 95 operadoras autorizadas, elas transferem as contribuições pagas pelos seus segurados, então aqui pelos empregadores e pelos funcionários. Então, ela transfere essas contribuições para esse fundo de saúde. Esse fundo de saúde é também financiado por subsídios do governo federal, então subsídios anuais, e os recursos desse fundo de saúde são transferidos para as operadoras para fazer o pagamento das contas médicas, de medicamentos, enfim, para pagar, para liquidar as contas, as faturas de seus segurados. Esse valor aqui, 256, não está mais atualizado. Atualmente, em 2023, a receita do Fundo de Saúde, Fundo de Saúde, foi de cerca de 302 bilhões de euros. E uma informação interessante, quando você tem um seguro obrigatório, numa consulta você apresenta uma carteirinha e as contas dos médicos são enviadas diretamente para a Krankenkassen, que vai fazer o pagamento das despesas médicas. Se você tem um seguro saúde privado, o paciente recebe a conta do médico e paga essa conta e pede a restituição para a sua seguradora. Deixa eu pagar isso aqui. Vamos ver lá. Deixa eu fechar. Agora não está andando. Agora deu. Aqui alguns dados estatísticos, estão hospitais da Alemanha. Então, o número total de hospitais em 2023, 1.874. Total de camas instaladas, 476.924. E aqui o movimento de pacientes em 2023, então cerca de 17 milhões de pacientes. Médicos na Alemanha, em 2023, a Associação Médica Alemã registrou cerca de 428.500 médicos em atividade na Alemanha. Então, essa linha verde aqui. A linha azul representa o número de médicos que não estão em atividade. Então, isso representa um aumento contínuo do número de médicos em atividade nos últimos anos. Em comparação com 1990, o número de médicos em atividade na Alemanha aumentou em mais de 65%. Aqui o número de dentistas na Alemanha, em 2022, constatou-se um total de 72.767 dentistas na Alemanha. O gráfico à direita aqui mostra a evolução dos números. A linha em azul representa os dentistas do sexo masculino, a linha cinza, os dentistas do sexo feminino. Em 2021, foram registrados um total de 36.357 consultórios odontológicos em toda a Alemanha. Essa primeira coluna aqui é verde. Essa segunda coluna verde representa o número de consultórios odontológicos individuais, então 28.908 em 2021. A terceira coluna aqui representa o número de... representa o número de clínicas odontológicas, então 6.897. E esse número, eu não estou enxergando aqui, só te mostro. Esse número aqui, pequenininho, aqui, essa última coluna, o 553, são o número de consultórios odontológicos em centros de atendimento médico. E, por fim, a expectativa de vida na Alemanha. Então, atualmente, a expectativa de vida para mulheres é de 83 anos e para homens de 78,2 anos. Bom, com isso eu encerro a apresentação. Eu deixo aqui os dados de contato do SECOM. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, pode escrever para a gente. O nosso e-mail é secom.frankfurt.gov.br. O setor de promoção comercial e investimentos aqui em Frankfurt está à disposição de vocês. Eu gostaria de agradecer a todos pela participação e pela atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Flávia. Ótima apresentação. Realmente o setor de saúde alemão é bastante diferente do brasileiro. A gente conseguiu perceber as diferenças pela sua apresentação. Recebi já algumas perguntas aqui no WhatsApp, mas volto a fazê-las aí no final das apresentações. Seguindo então aqui, pessoal, a programação, Rodrigo da Apex Brasil vai apresentar para vocês agora as oportunidades aí identificadas no mapa de oportunidades da Apex, dedicadas aí ao mercado alemão. Então, Rodrigo, por favor, fique à vontade. Obrigado, José. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui mostrando para as empresas as soluções de inteligência da Apex Brasil. Hoje a gente vai focar um pouco no mapa de oportunidades, mas nós temos várias outras também. Deixa eu só compartilhar minha tela um instante aqui. Tá aparecendo já? Sim, Legal. Então, para quem... Eu já fiz essa apresentação antes, né? Mas para as empresas que ainda não conhecem, esse aqui é o site da Apex Brasil. Se a gente navegar um pouquinho, aqui tem a área de inteligência, que são os produtos que eu vou mostrar hoje. Então, a gente pode clicar aqui em inteligência, é, e aí descer um pouco. E aqui embaixo, os nossos produtos eles estão divididos em algumas categorias. Hoje, o mapa de oportunidades ele fica aqui em painéis de inteligência, mas eu convido a todas as empresas que tiverem interesse, tem muito material interessante aqui, seja em estudos ou alertas e informes, e também gravações de webinars, e tudo isso é disponibilizado gratuitamente. Mas hoje nós vamos falar aqui dos painéis, especificamente do mapa de oportunidades. Atualmente nós temos 5 painéis publicados, todos eles são muito interessantes, também vale muito a pena dar uma conferida, sendo que 3 deles são mapas de oportunidades. Hoje eu vou mostrar esse aqui, que a gente chama informalmente de mapa global, que ele vai mostrar as oportunidades em 175 países no mundo. Mas nós temos também outros 2 que são mapas regionais. Esse aqui, ele vai mostrar as oportunidades em cada estado dos Estados Unidos. E nós temos um que também vai mostrar as oportunidades em cada província chinesa, né? Por serem 2 países geograficamente grandes e também economicamente muito importantes, a gente tem essa espécie de spin-offs aqui do mapa original. Mas o nosso foco hoje é falar de Alemanha, e a Alemanha ela só aparece então no mapa global, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Para acessar o mapa de oportunidades, essa imagem aqui é só uma imagem mesmo, às vezes confunde, né? As pessoas tentam mexer e não funciona, porque isso aqui realmente é só um print. Para mexer no mapa mesmo, a gente tem que rolar aqui para baixo e é, clicar em Acesse abaixo o painel. Eu clicando nisso, ele vai me pedir para fazer o login. Eu já tenho um cadastro, tá? Mas as empresas que ainda não se cadastraram, é só preencher um formulário bastante simples. Não exige nada adicional. Aqui ele já logou automaticamente para mim, mas para quem ainda não se cadastrou, é bem direto ao ponto. Mas então vamos lá, acesse abaixo o painel. Ele abre para mim, só que aqui fica um pouco pequeno. Eu gosto de colocar em outra janela. Aí é só clicar aqui embaixo, abrir em uma nova janela. Então pronto, ele carregou aqui para mim. Essa é a cara do mapa, né? A visão inicial do mapa de oportunidades. Ele permite a gente fazer consultas em 4 visões diferentes. Nós temos então por produto, que vai ser o que a gente chama de SH6, que são os primeiros 6 dígitos da NCM. A NCM, imagino que todos já conheçam. Por grupo de produtos também é uma opção, e aqui o que vai acontecer? A gente vai juntar vários SH6 que estão, que têm uma relação entre si, né, que são de um tipo específico de produto, numa cesta, e encontrar oportunidades para essa cesta fechada. Também temos a possibilidade de encontrar oportunidades por país e por UF brasileira. Essas 2 opções a gente recomenda mais para empresas que estão. Aliás, não para empresas, a gente costuma indicar mais para formadores de políticas públicas, por exemplo, por país,
é interessante para um diplomata, por exemplo, que trabalha naquele país ou coisa semelhante, porque vai dar uma visão de todos os produtos, né? E uma empresa ela não tem necessariamente interesse em todos os produtos em determinado país. E a mesma coisa para o F, né? Às vezes é interessante para o governador daquele estado, para alguma agência de promoção específica. E então, para as empresas, eu acho que é mais interessante vir nas duas primeiras opções. Dito isso, a gente vai focar bastante hoje nas oportunidades por produto. A gente já selecionou previamente aqui alguns produtos que são interessantes para o setor e para o país, né, a Alemanha. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer aqui hoje é o 300640, que são cimentos e outros produtos para obturação dentária e para reconstituição óssea. E aqui é importante eu lembrar que eu vou trazer alguns exemplos na apresentação de hoje, mas para as empresas é sempre interessante procurar o próprio produto aqui e ver as oportunidades, né? E eu posso procurar tanto pelo código, mas se eu não souber o código, eu posso digitar também. Aqui no caso, se eu tivesse digitado, por exemplo, obturação dentária, apareceria esse produto, talvez mais alguns outros. Vamos lá, então, já selecionei meu produto, é só clicar aqui e pedir para ele exibir o mapa. Então, quando eu peço para ele exibir o mapa, tem algumas coisas que a gente pode olhar logo de cara. A primeira delas, eu chamo a atenção para esse painelzinho aqui à esquerda. Ele vai me dizer que a metodologia da Apex Brasil encontrou oportunidades em 49 países. Em conjunto, esses 49 países importaram 686 milhões de dólares em 2022. É, e o Brasil, ele foi responsável por exportar 14 milhões desses 686. E aqui é sempre importante eu mencionar que esse exportações brasileiras é entre aspas, porque na verdade a gente está usando a ótica do outro país. Então, na verdade, é o que os 49 países declararam que importaram do Brasil. Então, às vezes, se a gente estiver olhando pela ótica das exportações brasileiras, esse número vai ser um pouquinho diferente. Mas então, prosseguindo, aqui as informações gerais, né, das oportunidades e aqui o mapa. Tem duas questões bastante importantes que a gente pode observar no mapa, questões visuais antes de fazer qualquer análise. A primeira delas é o tamanho de cada círculo. Círculos maiores representam que aquele país importa mais do produto. Então, aqui a gente já pode perceber, por exemplo, que a própria Alemanha, que eu vou falar um pouco mais depois, é o maior importador entre esses 49 países que a gente encontrou oportunidades. E a segunda questão visual que é importante a gente observar é a cor dos círculos. Aqui nós temos 4 cores diferentes que vão representar 4 tipos de oportunidades diferentes. Seguindo a ordem aqui embaixo na legenda, as primeiras oportunidades de consolidação elas são a nossa menina dos olhos, digamos assim, são as oportunidades que a gente mais vê interesse, especialmente para empresas que têm menos experiência na exportação. O que significa uma oportunidade de consolidação? São aquelas que as exportações brasileiras já entraram no mercado, o Brasil tem uma participação, mas ela não é uma participação muito alta ainda. Por outro lado, também a participação brasileira ela não é muito alta ainda, mas ela está se mantendo ou aumentando nos últimos anos. Isso é bastante importante. Então, o Brasil não está perdendo espaço para os concorrentes e possivelmente está, inclusive, ganhando espaço frente a outros países. Essas são as oportunidades de consolidação. As oportunidades de manutenção, elas são bastante semelhantes, mas a diferença é que o Brasil já tem uma participação consideravelmente alta. E elas também são bastante recomendadas para todo tipo de empresa, inclusive as iniciantes, mas aqui a gente sugere um pouco de cautela, talvez fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, porque o Brasil ele pode estar num ponto já de saturação, vai depender muito. Aqui acho que não é o caso de nenhum país, eu já cheguei a olhar essas oportunidades previamente. Aqui, por exemplo, o Brasil tem 11% de participação, então não diria que é saturação, mas para determinados produtos, em alguns países, o Brasil vai ter 95% de participação, coisa nesse nível. E aí já começa a ficar. eh, Talvez aquela oportunidade não seja tão relevante, né? É difícil explorar mais esse mercado. Mas nesse caso aqui, então,
são as oportunidades que o Brasil já tem uma participação considerável e está também mantendo ou ganhando espaço frente aos outros países. Na sequência, nós temos dois tipos de oportunidades que são de recuperação. A primeira em declínio e a outra em risco. As oportunidades de recuperação, a característica mais importante delas é que o Brasil está perdendo espaço para os outros países. E o que vai diferenciar as duas é o tamanho da participação atual no mercado. Então, a recuperação em declínio, ela vai ser equivalente à consolidação em termos de participação. Então, é um país em que o Brasil ele já tem alguma participação, mas ela ainda não é muito alta. Mas tem outros países que estão ganhando espaço enquanto o Brasil está perdendo. Já a recuperação em risco, ela vai ser equivalente à manutenção. Então, o Brasil ele tem uma participação mais relevante, porém também está perdendo espaço para outros países. Tem ainda um quinto tipo uma quinta classificação de oportunidade que não apareceu aqui, que são as oportunidades de abertura. São países em que o Brasil tem uma participação muito pequena, ou nenhuma participação, tá? Às vezes pode ser realmente zero exportação do Brasil para esse país. Mas devido a uma série de critérios, a gente acredita que o Brasil poderia estar entrando nesse mercado. São critérios bem mais rígidos do que as outras oportunidades, por isso que acabou não aparecendo nenhuma para esse produto. Para aparecer uma oportunidade de abertura, realmente tem que passar por um crivo mais complexo. Mas então, focando aqui no nosso objetivo de hoje, vamos falar sobre a oportunidade da Alemanha. Como eu já tinha dito, né, uma recuperação em declínio, ela é a maior oportunidade do setor, e se eu passo o mouse aqui por cima, eu consigo ver mais informações. A primeira delas, por exemplo, as exportações brasileiras para o país foram ali de cerca de 1,5 milhão em 2022, e elas, na verdade, elas estão em queda. Então, nos últimos anos, o Brasil perdeu aí quase 10% ao ano nesse mercado. Então, no passado, hoje essa participação é de 0,41%, no passado ela já foi bem mais expressiva, já foi bem maior do que 0,41%. E nesse caso, o país que está dominando o mercado é a Suíça, que tem mais da metade já do mercado alemão é das exportações da Suíça. E isso é uma tendência recente, na verdade. Vocês podem notar que a Suíça cresceu a uma taxa muito rápida nos últimos anos, ali, 62,42%. E aí o que que acontece? É uma oportunidade de recuperação, né? Isso quer dizer que a gente não recomenda essa oportunidade, realmente para uma empresa brasileira, a Alemanha não é um mercado interessante para esse produto? Não, tanto que o Brasil ele tem, né, já teve participações inclusive maiores no mercado. Só que uma oportunidade de recuperação ela exige uma cautela maior. Então, para as empresas que realmente estiverem interessadas em exportar esse produto para a Alemanha, elas precisam fazer uma pesquisa adicional, entender por que que o Brasil está perdendo espaço nesse mercado, entender por que que a Suíça está crescendo tanto. É claro que o aspecto geográfico já vai ser, né, o primeiro, a Suíça está bem mais perto da Alemanha do que o Brasil, mas vale essa pesquisa adicional para entender os motivos, se é só questão geográfica mesmo, se tem alguma barreira, alguma coisa, e se é possível ultrapassar esse problema para voltar as exportações brasileiras a crescerem na Alemanha. Então, essa é a análise que a gente faz dessa oportunidade. Temos mais algumas também para explorar aqui hoje. A segunda delas é a 902129, que são outros artigos e aparelhos de prótese dentária. É, Novamente aqui, então, temos muitas oportunidades, tá? São 55 países, isso é bem interessante. Tem muitos produtos que a gente analisa que às vezes não tem nenhuma oportunidade em nenhum país, ou às vezes não chega a 10. Então, tanto no produto passado quanto nesse, que estão próximos aí de 50, a gente já considera bem interessante. E então esses 55 países conjuntamente importaram 2,19 bilhões de dólares em 2022 e o Brasil foi responsável por 195 milhões.
Aqui, uma coisa que eu esqueci de comentar no outro produto, mas é interessante notar questões regionais, né, aqui continentais. As oportunidades, especialmente na América do Sul, aqui para o Brasil, tem mais uma tendência de manutenção ou recuperação em risco. Então, o Brasil já tem uma participação muito boa nesses países que são mais próximos. E quanto mais a gente se afasta, mais começam a aparecer oportunidades de consolidação e recuperação em declínio, que são aquelas que o Brasil tem uma participação um pouco menor. É, Também usando uma dica que eu usei no outro produto, é sempre legal ver o tamanho do círculo. Aqui um círculo que se destaca bastante é o dos Estados Unidos, bastante grande. Aqui é um país que importou 427 milhões em 2022 desse produto. E aqui interessante também, o principal concorrente foi a Suíça, que nem a gente já tinha visto lá na Alemanha no outro produto. Mas aqui estamos, né, mais interessados em Alemanha especificamente. Uma coisa que a gente pode fazer, e às vezes é interessante, é filtrar por região. Então, aqui, se eu quero falar especificamente de Alemanha e de Europa, eu posso filtrar União Europeia, por exemplo, e outros europeus, que aí o mapa já aproxima bastante para a gente e a visão fica um pouco melhor. Então, nessa região, né, foram 20 países. E aqui nós temos a Alemanha, que é o principal. Foi um país que importou 350 milhões em 2022, sendo que o Brasil foi responsável por quase 15 milhões. E aí com uma participação de 4,25%. Então, uma participação bem mais significativa do que a gente tinha visto no outro produto. Só que aqui o Brasil está crescendo a uma velocidade muito bacana, 76% ao ano nos últimos anos. O que coloca, então, o que classifica essa oportunidade como uma consolidação mesmo. O Brasil está, na verdade, ganhando espaço aqui frente a seus concorrentes. Novamente, aqui a Suíça é o principal fornecedor do mercado, tem uma participação de quase 40%, e ela está crescendo também. A 19% ao ano, só que está crescendo a uma taxa bem mais lenta do que o Brasil. E então por isso o Brasil está ganhando mercado aqui. Na verdade, o mercado como um todo aparentemente está crescendo, né? A Alemanha está importando mais desse produto ao longo dos anos e o Brasil tá tendo um papel interessante aí, chegando a 4%. E se essa tendência de crescimento das exportações brasileiras se mantiver para os próximos anos, esses 4% vão crescer ainda mais. E aqui também é uma curiosidade que eu vi hoje mais cedo, ontem na verdade, eu vi e achei interessante para trazer para vocês, é que aqui a Suíça, o Brasil ele tem uma participação bem interessante no mercado suíço, de 12%, inclusive é uma oportunidade de manutenção. Então a Suíça, que é o nosso concorrente aí em vários países para esse tipo de produto, ela importa muito o produto brasileiro também. Então, o Brasil já tem uma participação de 12% ao ano e está crescendo lá 17% ao ano nos últimos anos. Achei uma coisa interessante, né? A Suíça é o nosso principal concorrente, tanto na Alemanha quanto também era nos Estados Unidos, como eu tinha mostrado. E nós somos um importante fornecedor da Suíça. E agora, para a última oportunidade que eu tinha para mostrar para vocês, na verdade ainda em produto, é a 901832, que são agulhas tubulares de metal e agulhas para suturas para uso médico, cirúrgico, odontológico. Nessa aqui a gente já vê um número bem menor de oportunidades, né? A metodologia da Apex ela encontrou só 10 oportunidades, algumas delas aqui na América do Sul, também umas bem interessantes, né? São três de consolidação na Ásia, então vale a pena também dar uma olhada nesses mercados, mas o nosso objetivo aqui é tratar de Alemanha hoje, então vamos focar aqui. No caso da Alemanha, é uma oportunidade de consolidação novamente, o que significa que o Brasil ele tem alguma participação no mercado, mas ainda não é tão alta, e está ganhando espaço. Isso fica claro se a gente olhar ali embaixo. O mercado ele importou quase 220 milhões, né, de dólares em 2022. O Brasil foi responsável por 1,5 milhão. E a nossa participação, né, ainda é bastante baixa, de 0,7%.
Mas está crescendo, está crescendo a uma taxa de 3,65% ao ano nos últimos anos, o que é melhor do que o principal concorrente, por exemplo, que é a Irlanda, que apesar de já ter uma participação de 20% no mercado, ela está caindo, né? Caiu 0,59% nos últimos anos. Então, apesar de não ser um crescimento tão expressivo das exportações brasileiras nesse mercado nos últimos anos, ele está crescendo mais do que os concorrentes, e isso é suficiente para manter essa classificação de consolidação. Então, assim, de modo geral, esse é o mapa de oportunidades. Para quem tiver interesse em encontrar informações mais detalhadas, a gente tem a opção de exibir dados aqui do lado. Ele mostra as mesmas oportunidades que apareceram no mapa, porém em formato tabular. Então, vai ter todos os números aqui. E também, para vários deles, a gente tem algumas informações interessantes de barreiras tarifárias, ou então, se fosse o caso de alguma medida de salvaguarda ou medida antidumping que foi aplicada contra o Brasil, apareceria aqui também. E também é muito interessante lembrar que os dados que são disponibilizados aqui no mapa, eles podem ser baixados. É só clicar aqui em exporte os dados, ele vai levar para uma outra página, é só preencher um formulário bastante simples, e o arquivo com as oportunidades vai chegar por e-mail. Então, essa foi a apresentação hoje. Agradeço a todos a atenção e também agradeço o convite para falar com as empresas hoje e até uma próxima. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pelo apoio, atenção e identificação aí dessas oportunidades do nosso setor. Com certeza as empresas que vão estar aqui hoje assistindo a gente, na sequência já vão acessar aí o mapa e procurar pelos seus próprios produtos, não só para a Alemanha também, mas como os outros mercados que a gente sabe que tem disponíveis aí. E, bem, seguindo aí uma apresentação também da Apex Brasil, queria convidar a Carla Rodrigues, que é representante aí da Apex no escritório na Europa, e que vai apresentar para vocês aí os serviços e apoio local aos empresários que queiram entrar aí no mercado europeu. Carla, fica à vontade. Obrigada, José. Bom dia a todos. Boa tarde, Maria Flávia. Deixa eu compartilhar minha tela. Ainda bem que eu já te preveni que eu sou péssima com isso. Ah, Tá tá, vendo, José? agora Ui, entrou. Só colocar no modo apresentação. eu tô tentando aqui. Não sei se foi. Oi. Foi? Ah, então ótimo. Então, boa tarde, bom dia a todos. Eu sou Carla, do Escritório Europeu aqui em Bruxelas. Eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho, um pouco do serviço e apoio do nosso escritório. Agradeço a Bimo pelo convite, fico muito feliz, porque muitas vezes eu acho que todas as empresas já têm um certo relacionamento, conhecimento com a nossa sede em Brasília, mas os escritórios acabam, às vezes, não sendo tão conhecidos assim, e principalmente os nossos serviços, né? Então, a Apex Brasil, hoje a gente tem a nível de escritórios, são 16 escritórios, 5 no Brasil, 11 internacionais. O escritório de Bruxelas, acredito que seja um dos mais antigos. E apesar da gente não estar hoje vinculado ao Ministério, né, de Relações Exteriores, a gente continua com a parceria estratégica com todos os postos diplomáticos, então acaba que isso dá uma capilaridade maior para todo o nosso atendimento também. E o escritório europeu de Bruxelas, o escritório europeu da Apex Brasil, ele está estrategicamente, né, localizado aqui na Bélgica, em Bruxelas, não por coincidência, cidade sede da União Europeia, né, e é onde a gente tem um acesso privilegiado aos principais mercados europeus, né, falando aqui em questão de Alemanha, principalmente, há 2 horas a gente já está aqui na feira médica, né, então, assim, esse foi um dos motivos pelo qual o escritório foi aberto aqui na Europa. Em questão de abrangência, opa, desculpa, o nosso escritório de atuação, então o nosso escritório aqui, ele é responsável, vamos dizer, todos os nossos serviços, né, eles contemplam os países da União Europeia, a Noruega, o Reino Unido e a Suíça. Então, todos os serviços que mais à frente eu explicar para os senhores, pense sempre nessa abrangência de região.
O nosso público-alvo, eu diria os nossos clientes aqui, então são as empresas exportadoras brasileiras, os compradores e investidores europeus e os formadores de opinião. Um pouquinho da nossa estrutura aqui, a gente é uma mini Apex, então a gente tem a parte de acesso a mercados, a parte de atração de investimentos, a parte de promoção de negócios e a parte de gestão. Uma fotinho aqui do nosso escritório para vocês terem uma ideia. E a nossa localização aqui em Bruxelas também ela é bem estratégica. A gente está perto do parlamento, perto da comissão, então, e a gente está perto da região central também, então de fácil acesso. E para vocês entenderem um pouquinho das atividades, né, por departamento, por essas unidades. A gente tem essa área de acesso a mercados, que ela é a área responsável pelo monitoramento de políticas comerciais aqui da União Europeia, né, e então ela faz esse monitoramento para ver o que pode impactar nas exportações e nas empresas brasileiras. Um outro ponto de atuação deles também é a parte de ações a imagens, principalmente em questões de agronegócio e as indústrias brasileiras que têm maior destaque e maior ameaça, vamos dizer por aqui. Então, esses são os dois principais trabalhos da parte de acesso a mercados, o monitoramento e a questão de imagem e posicionamento do Brasil. A gente tem a área de investimentos também, tem um colega de investimentos aqui, que ele é responsável por atender os investidores europeus, né, e desenvolver ações, na verdade, muitas no Brasil e outras aqui fora mesmo, e principalmente as de outreach, onde ele tem toda essa capacitação, né, a questão de explicar e mostrar para o Brasil os potenciais de investimentos no Brasil, né, para esses investidores, para os setores estratégicos, né, da economia brasileira. E a gente tem um terceiro pilar, falando sempre na parte do negócio, que é a promoção de negócio em si, no qual eu trabalho com mais duas colegas. É a parte mais robusta aqui do nosso escritório. Então, a gente é onde a gente apoia as empresas brasileiras com informação, com dados, com estudo, com material, com contatos, né? Assim, para que elas tenham mais oportunidades e que elas saibam o que é necessário, o que precisa, quais são as exigências para entrar aqui no mercado europeu. Então, esse é o nosso papel na área de promoção comercial. E falando especificadamente sobre a parte de promoção, né, do qual eu faço parte, posso dizer que a gente tem 4 pilares de atuação. A gente tem a parte de inteligência de mercado, que é um auxílio customizado que a gente dá para as empresas brasileiras, né, que nos procuram, para que elas querem ou acessar o mercado ou expandir o seu mercado de atuação aqui, e com informações, com contatos também, e um dos nossos principais produtos que fiz questão de deixar aí, e vou falar nos próximos slides também, é o que chamamos de mapeamento de potenciais parceiros, né? Um outro pilar, um outro serviço seria na parte de qualificação de negócios, né? No qual a gente presta uma assessoria mesmo para a empresa para ela se preparar e se aprofundar em conhecimento de mercado. Então, a gente fornece orientações de mercados para essa empresa, né? E sempre também, principalmente, eu costumo sempre salientar isso com contatos estratégicos, que a gente sabe que às vezes o maior desafio é você entrar em contato, né? Identificar quem que é o seu parceiro, o seu contato aqui fora. Na parte de promoção e reuniões e business em si, a gente tem um dos nossos principais produtos aqui, na verdade, que também para as empresas que elas querem ou entrar no mercado ou expandir, né? É o que a gente chama das agendas de negócio do Matchmaker on Demand. Eu acho que muitos dos senhores já conhecem, porque eu sei que algumas empresas já participam. E a gente tem a parte de expansão internacional, que é aquelas empresas que elas querem vir se instalar aqui, seja na parte produtiva ou na parte de escritório mesmo, onde a gente fornece todas essas informações, contatos, informações de infraestrutura para elas. Passando um pouquinho aqui mais específico sobre esses produtos que eu falei, eu não estou conseguindo enxergar mais a minha tela. Mas na parte de... um dos serviços que a gente fornece, como eu mencionei anteriormente, que é o mapeamento de potenciais parceiros,
ele é um serviço que a gente faz customizado para a empresa, no qual a gente identifica de 10 a 15 prospects, leads, né? Para essa empresa, né? Então, quem pode ser esses leads? Tudo depende da empresa, então pode ser importadores, distribuidores, aqui eu coloquei no caso lojistas, agentes ou assistência técnica, depende do que for do seu produto, onde a gente faz esse atendimento customizado. Então, a gente tem uma reunião com a empresa, ela explica para a gente o que ela busca em determinado país, lembrando daquela área de atuação que eu comentei lá na frente, e a gente entrega esse mapeamento para ela, né? Ele é um serviço, então, ele é personalizado, ele é para aquela empresa e não é algo de prateleira, né, digamos assim, e ele é muito útil, muitas vezes, principalmente para aquele trabalho pré-feira, né? Muitas empresas nos procuram para esse tipo de serviço no pré-feira, porque você consegue trabalhar 4, 5, 6 meses antes, ou com mais antecedência até, para, inclusive, poder encontrar esses contatos durante a exibição. E é um serviço gratuito, né? Vale a pena ressaltar essa informação. Em relação à questão de orientação de mercado, bom, para aquelas empresas que desejam se estabelecer aqui na Europa ou buscam algum apoio local nas suas operações. Então, nada mais é do que compartilhamento de informações e contatos estratégicos. Então, se a empresa quer ir para a Alemanha, a gente vai colocar ela em contato dependendo, né, quem seriam aqueles parceiros estratégicos, muitas vezes as agências congêneres da Apex, muitas vezes o próprio Secom, né, que aqui já está fazendo parte, já está disponível para vocês, e muitas vezes alguns serviços, algumas empresas precisam de alguns serviços específicos. Então, por exemplo, se ela vem para cá, a gente tem o que a gente chama listagem desses prestadores de serviço, então que pode ser desde uma empresa que de RH, contabilidade, advogado, tradutor, alguém que ajude na parte de expatriação. Então, a gente tem esses contatos e a gente passa todos esses insumos para as empresas brasileiras. Também é gratuito, né? E ele é feito por mercado específico também. Em termos de negócio, na parte de negócios, a gente tem esse produto que a gente chama de Matchmaker on Demand, onde ele que procura aproximar as empresas brasileiras desses parceiros, né? O matchmaking, eu acho que todos conhecem, já estão acostumados com missões, porém essas reuniões são virtuais. E como que funciona esse matchmaking on demand? A gente tem consultorias contratadas nessas regiões que África do Sul, América do Sul, Europa, Índia, Oriente Médio e Norte da África. Então, a empresa brasileira, ela entra, ela se inscreve, ela vai preencher todos os dados, quanto mais detalhado, melhor, né? Então, ela vai indicar o que ela busca, qual que é o perfil do parceiro que ela busca, todos os detalhes específicos do produto dela, que ela acha que é pertinente que a consultoria saiba. E a partir daí, a consultoria ela vai fazer uma análise de acordo com o produto, a capacidade dessa empresa e a oportunidade que ela tem nesse país que ela indicou. No momento da inscrição, ela vai indicar quais áreas que essa empresa quer essas reuniões. A partir daí, uma vez aprovado essa empresa, né, o nosso contato regional, o nosso escritório da Apex Brasil no Brasil regional, então, por exemplo, se a empresa é do Rio Grande do Sul, o nosso escritório do Sul vai entrar em contato com a empresa, né, para aprovação, enfim, para todos os trâmites documentais, que é bem simples. E a partir daí, a empresa brasileira vai ser apresentada para essa consultoria. Tem uma reunião de kickoff, onde você apresenta, você vai encontrar o consultor e você vai explicar todos os detalhes, né? Você vai vender o seu produto e você vai explicar nos detalhes o que é que você está buscando, esse parceiro, e a partir daí ela começa a buscar as reuniões e o parceiro ideal. O que é interessante desse projeto? Desse produto, né, na verdade, é que à medida que ele for identificando esses parceiros, ele vai te apresentando e você ter oportunidade de analisar, para ver se é compatível ou não com os seus interesses, está adequado ou não. E a partir do momento em que você fala sim, aí é que a empresa de consultoria vai agendar essa reunião de negócios. Então, enfim, como qualquer outro, assim, seja uma rodada pessoal, né, presencial ou não, a garantia de negócio, infelizmente, a gente não consegue garantir, né, que o negócio vá
vai desenvolver, mas as chances são maiores, a partir do momento em que a empresa compradora já analisou o seu perfil e você já aprovou o perfil dela. Então, uma vez que você aprovou esse comprador, então a consultoria ela agenda a reunião e quando a reunião for realizada, aí, diferente dos outros produtos, o Matchmaker on Demand, ele é um serviço pago. E ele é pago por reunião realizada. Mas é um valor simbólico, né, já que a Apex subsidia praticamente 80%, então é um valor simbólico de R$ 249 reais. Então, eu deixei na apresentação um link, onde você vai poder ver o convite, o regulamento e fazer a inscrição. Aí, e a única questão é que tem, além dessa questão do pagamento, ela tem um mínimo de 3 reuniões, ou seja, uma vez que a empresa se inscreve, a solicitação mínima de reunião é 3, máximo é 10. Mas costuma ser muito efetivo esse produto. E em termos de expansão internacional, então a gente tem essa questão material, então se a empresa quer ir para a Alemanha, a gente coloca ela em contato, a gente manda dados no mercado, manda como que funciona, né? Essa questão de instalação, de novo, seja em questão fabril, ou seja em questão de escritórios, a nível de escritório. E o nosso escritório aqui também, ele tem oferece o nosso espaço, a gente oferece o espaço para essa empresa brasileira, ele pode ser tanto físico quanto virtual. A diferença aqui da Bélgica é que o virtual são para aquelas empresas que não desejam fazer negócio. É uma questão, ele é um pouco mais aplicado, se eu pudesse dizer, até talvez a entidade mesmo de classe. E tem o espaço físico. E o valor também, depois posso detalhar para vocês, mas ele vai 200, 300 euros por mês, assim. Então, para uma empresa que está querendo estar aqui, ter uma representatividade, que às vezes é muito importante, né? Principalmente nesse setor, eu acho que, enfim, a Apex dá esse suporte também aqui, é um caso interessante a se pensar. Bem, falei bem rápido. Desculpa, José, mas aqui bom, Carla Rodrigues, tem o nosso e-mail aqui direto do escritório, qualquer dúvida eu estou à disposição, e tem as minhas colegas aqui de promoção também, quiser escrever direto é carla.rodrigues, meu e-mail, @pexbrasil.com.br, e foi um prazer estar aqui, obrigada, José, novamente, obrigada a todos pela atenção. Nós que agradecemos, Carla. Fique tranquila, não falou rápido, não. A gente que está um pouco adiantado aí no tempo. Agora eu tenho que tirar o share aqui. Achei. Obrigada. Imagina, obrigado você. Pessoal, antes da gente abrir para as perguntas, temos uma última apresentação, que é a do Felipe, do Grupo Passarini, e que vai comentar com a gente aí informações acerca da certificação e marcação CE. Felipe, você está por aí? Você quer compartilhar a sua tela? Fala, José, tudo bem? Só um minutinho aqui, já vou compartilhar. Tá me escutando bem? Se escuto bem, vejo também. Perfeito. Eu tive um problema aqui na conexão, mas já consegui restabelecer. Só um minutinho. Já conseguimos ver aqui sua apresentação. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, bom dia, né? Eu sou o Felipe, eu sou supervisor comercial aqui no Grupo Vassarini, tá? Então, eu venho aqui através dessa apresentação, eu vim trazer um pouquinho de como que está funcionando atualmente o regulatório na comunidade europeia. Óbvio que a intenção aqui é munir vocês de informações, principalmente com relação à Alemanha, né, que é o objeto aqui dessa palestra, uma vez que teremos aí em breve a Feira Médica na Alemanha, em Düsseldorf. Mas quando a gente fala de certificação CE e regulatório na Europa, a gente tem que falar como um todo, né, não só abrangendo um país em específico, mas todos os países pertencentes à comunidade europeia. Tá? E aproveito
né? Obviamente, para quem não nos conhece, somos uma empresa de consultoria que atendemos aí que prestamos todo o suporte regulatório, não só junto à Anvisa, mas para marcação CE, FDA, países Latam, entre outros. Tá bom, pessoal? Vou iniciar aqui a apresentação dando uma contextualizada referente ao universo, né, europeu. Como eu disse para vocês, a princípio, quando a gente fala de Europa, eu não vou falar de um país específico, obviamente, porque a gente tem países pertencentes à comunidade europeia. Então, a marcação CE, eu vou citar um pouquinho mais à frente, quando a gente trata de uma regulamentação de marcação CE, a gente abrange não só um país, né, mas os demais pertencentes, desde que você tenha os registros nos países que você tem interesse em atuar. Tá? Mas tudo inicia, obviamente, pelo arquivo técnico, né? Que é um processo aí que eu vou demonstrar ao longo da minha apresentação de como que a gente precisa realizá-lo para atender, né, as diretivas, né, europeias para produtos para a saúde. Então, uma grande vantagem quando a gente fala de regulamentação na Europa é principalmente essa, né? A gente não fala da regulamentação em um único país. Então, a gente atende, você faz um atendimento a uma regulamentação que vai te permitir trabalhar em pelo menos 27 países. Óbvio que daí vai do seu interesse, dos distribuidores que você possui naquele local, mas você tem essa possibilidade, né? Então, esse é um grande diferencial e a gente sabe que hoje, não somente os países pertencentes, mas também Reino Unido e Suíça, eles aceitam a marcação CE. Então, são oportunidades de negócio que a marcação CE ela abre quando a gente consegue desenvolver isso, consegue desenvolver o registro, né, a marca CE do seu produto médico. Isso aqui como eu mencionei, então a gente trabalha não só com a visão de um registro, mas visão de negócios em diversos países, né, pertencentes à comunidade. Na Europa, a classificação de risco de produtos para a saúde, ela está classificada basicamente, né, essencialmente em 4. Classe 1, 2A, 2B e 3. Tá? Quando a gente compara isso com o Brasil, isso é muito equivalente ao que temos no Brasil, que seria 1, 2, 3 e 4 nessa mesma sequência. Então, não é que seja idêntica, existem algumas particularidades, então a gente sempre precisa avaliar o tipo de produto, entender, né, a indicação de uso, qual que é a finalidade e tudo mais, para identificar se ele vai enquadrar uma classe de risco 1, 2A, 2B e 3. Mas a gente consegue ter essa equivalência, né, essa noção por equivalência, considerando a classificação de risco no Brasil. Então, basicamente, se vocês têm produtos no Brasil de classe 3 e 4, vão muito provavelmente enquadrar como um 2B e 3, assim como aconteceriam de produtos de classe 1 e 2 que enquadrariam como classe 1 ou 2A. Tá? Óbvio que ainda eu vou citar posteriormente aqui na apresentação, mas a gente tem alguns outros nichos de classificação e principalmente na classe de risco 1, e daí eu vou mencionar quais são as particularidades e o que normalmente requer, né, para seguir com esse projeto de marcação CE na Europa. A questão do representante europeu, essencial isso na Europa, tá? Para que você consiga atuar no mercado europeu, antes de qualquer registro de produto, obtenção de marcação CE e tudo mais, você vai precisar primeiramente ter um representante, né, uma empresa localmente estabelecida na Europa para atuar como intermediário, como representante mesmo, como ponto de contato, né, entre cliente e agência reguladora. Tá? Lembrando que quando a gente fala de Europa, existem 2 tipos de cadastro, né? Vou também citar um pouco mais à frente, mas a gente fala de 2 tipos de cadastro propriamente do produto, né? Uma vez que a gente tiver o arquivo técnico, der a sequência com uma certificadora para obtenção da marcação CE, você vai precisar cadastrar o produto na Eudamed, que é um âmbito já que engloba todos os países, mas essencialmente a gente precisa cadastrar também no país de origem do representante europeu, né? Atualmente, por exemplo, nós atuamos pelo canal de Portugal, então o registro ele deve ser feito através da Infarmed, mas se a gente tivesse entrada por outro país, daí precisaria registrar o produto através do
da agência reguladora específica daquele país. Então, o EUDAMED, de certa forma, é o cadastro europeu, né, que engloba todos os países, e ainda assim teria um cadastro específico na agência daquele país, como no caso de Portugal, que seria a Infarmed. Uma coisa antes que eu ia mencionar, antes de passar para o próximo slide, é com relação à oportunidade de negócios que a gente vê hoje na Europa, né? A gente tem uma visão, obviamente, que com a diretiva nova, a gente percebeu que a oferta, né, de produtos para a saúde já registrados e regulamentados, ela diminuiu, né? Porque a gente entendeu, obviamente, que houve uma dificuldade, né, nessa transição de MDD para MDR, o que ocasionou nessa, digamos, uma escassez, uma diminuição de produtos, de oferta de produtos para a saúde na Europa. Isso acaba sendo uma oportunidade de negócio, até porque a maioria dos distribuidores que atuavam, por exemplo, para os grandes players, né, na Europa, eles acabaram ficando desamparados, uma vez que esses grandes players decidiram por atuar, né, diretamente, sem o envolvimento de um distribuidor. Então, a Europa passou a ser, né, uma grande oportunidade de negócio, principalmente com essa possibilidade de negociação com novos distribuidores que estão carentes de novos produtos na Europa. Então, isso passa a ser uma oportunidade para empresas do mundo inteiro, assim como empresas brasileiras. Falando da regulamentação, né? Vou voltar aqui a alguns pontos, mas reforçando agora referente às etapas, aí, o que é necessário para a regulamentação na comunidade europeia. Inicialmente, eu mencionei da questão do representante europeu, né? Antes tinha-se a ideia de que apenas um cidadão europeu basta para que ele atue como representante. Não funciona mais dessa forma, não é assim que você consegue, né, adentrar a comunidade europeia. Você precisa de uma empresa localmente estabelecida, né, em um dos países da comunidade, pertencentes à comunidade, e que tenha, obviamente, as licenças necessárias para atuar como um representante europeu. Então, uma empresa devidamente regulamentada não é qualquer empresa e também não é uma pessoa física, tá? Então, é muito importante que quando se optar pela escolha de um representante europeu, sempre tenha atenção a esses detalhes, né? Pois é somente uma empresa devidamente, assim como acontece nos Estados Unidos, que é necessário um representante americano, US Agent, uma empresa local. No Brasil, que é a chamada detentora do registro, né, que seria uma empresa que tem uma autorização de funcionamento para a área. Lá na Europa é algo similar, obviamente com responsabilidades um pouco distintas, mas nada mais do que um representante aí para atuar perante os órgãos, EUDAMED e o órgão local, sobre os registros que você pretende colocar dentro do mercado. Aqui eu tenho alguns exemplos de classe de risco, tá? E aqui a gente começa a entrar naquele detalhamento que eu mencionei, né? Que tem algumas variações de classe de risco, principalmente da lei da classe 1. Depois da classe 1 a gente segue no 2A, 2B e 3, padrão, mas a classe 1 ela tem umas particularidades. E eu botei alguns exemplos ali de produtos, tá? Basicamente, o classe 1 em si é o produto geral, não um produto de baixo risco, mas tem essas particularidades do classe 1S, 1R e 1M. 1S são de produtos estéreis, tá? Produtos de baixo risco estéreis. 1R, produtos de baixo risco reutilizáveis. E a 1M, produtos de baixo risco que possuem metrologia, né? Metrológicos, ou seja, que fazem algum tipo de medição. Então, a gente tem alguns exemplos ali, né? Um produto classe 1 básico, ali, um estetoscópio. 1S, a gente menciona o bisturi mecânico, né? 1R, um instrumental reutilizável. E 1M, por exemplo, um esfigmomanômetro, tá? Um produto de medição. Qual que é a diferença em termos de processo? Todos eles requerem construção de arquivo técnico. Então, todos eles a gente precisa construir um arquivo técnico, considerando toda a documentação que é exigida pela
pela diretiva MDR, tá? Mas, obviamente, existem níveis de complexidade. E quando a gente fala de classe 1, que não seja um classe 1 diferenciado, como um S, um R, um M, o classe 1 ele não necessita de certificadora. Então, ele é um processo muito mais ágil perante a obtenção, né, a regulamentação desse produto na Europa. A gente consegue obter a certificação de uma forma muito mais ágil, porque o que vai envolver a construção documental, né, e cadastro desses produtos, tanto na Eudamed quanto na Infarmed, por exemplo, se tratando de Portugal. Agora, quando a gente fala de produtos de classe 1S, 1R, 1M, 2A, 2B e 3, a gente já tem que pensar que envolve certificadora, tá? Então, é essencial que, uma vez que tem a documentação, o dossiê técnico, arquivo técnico, como tem diversos nomes aí que são chamados nessa área, uma vez que construída essa documentação técnica, a gente submete isso, né, à avaliação de uma certificadora. Então, é extremamente importante que envolva uma certificadora, né, no processo. Hoje temos aí algumas, vou mencionar isso mais à frente, algumas certificadoras mapeadas aí que atendem empresas brasileiras. Então, a gente vai precisar envolver uma certificadora para que ela possa fazer a avaliação documental, que ela possa auditar a empresa de vocês sempre com base na ISO 13485. Então, é essencial que a empresa que tem pretensão de entrar na Europa tenha uma ISO 13485, tá? Não é o certificado, não é obrigatório o certificado, mas é necessário que esteja atendendo, né? Então, que esteja seguindo, que esteja implementado essa norma, o que é muito similar a uma 665, né, de 2022 da Anvisa, mas, obviamente, tem suas particularidades. Então, é muito importante que a empresa se adeque para atender uma ISO 13485 antes de entrar com um processo de marcação CE. Aqui eu vou dar eu deixei um alerta aqui, né? Porque principalmente quem está nesse ramo aí há muito tempo já passou pela antiga MDD e sabe como que funcionava antigamente ou como não funcionava, né? Então a gente tinha a ideia antes de que um classe 1 bastava uma declaração de conformidade e que você conseguiria comercializar. Não é bem isso, né? A MDR, a MDD para a MDR, ela não mudou tanto assim como se pensa. O que começou a acontecer foi que começou a se fazer, a Europa começou a exigir, né, que se cumprisse, né, os requisitos que já estavam dispostos em regulamentação. Óbvio, teve mudanças significativas, mas, no geral, sempre exigiu, por exemplo, a avaliação clínica de produtos, sempre exigiu um arquivo técnico robusto com as informações técnicas pertinentes ao produto, gerenciamento de risco, análise, usabilidade, biocompatibilidade em casos específicos. Então, assim, isso sempre foi exigido, né? A questão é que passou-se agora a ser mais rigorosa, né? É o que a maioria das empresas vem sentindo quando começa a iniciar algum estudo para entrar na Europa, né, na parte de regulamentação. Então, como eu menciono aqui no texto, a gente permanece tendo que montar um processo contendo os ensaios, rotulagens, desenhos, tá? E a exigência de registrar esses produtos, como eu falei, tanto na Eudamed, que é do âmbito europeu, quanto na Infarmed, no caso de Portugal, que é o canal de atuação da Passarini. Só um minutinho aqui, pessoal, desculpa. Vamos seguir. Vamos lá. Com relação à questão que eu havia mencionado, né, precisa de uma certificadora, né? Então, hoje nós temos, a gente fez, né, um levantamento, a Passarini fez um levantamento justamente para ajudar, né, as empresas que buscam o suporte da Passarini para construção de arquivo técnico. Então, a gente fez um levantamento das certificadoras e hoje a gente tem mais de 15 certificadoras aí que podem atender indústrias nacionais. Obviamente que o interesse, a busca das certificadoras, ela acaba sendo sempre
sempre uma opção por uma certificadora nacional, né? Visando ali, de repente, uma redução de custo, um atendimento mais ágil, mas a gente sabe que não é o que vem acontecendo, né? A gente sabe que as certificadoras, elas têm causado tem sido uma grande questão, né? A obtenção de uma proposta, recebimento de auditoria e segmento com a certificação CE. Então, visando isso, a gente fez um levantamento, depois eu posso compartilhar, a gente compartilhou nas nossas redes sociais, mas quem tiver interesse eu posso compartilhar novamente aí a lista dessas certificadoras que a gente buscou, tá? Para quem se interessar e tiver interesse, tiver intenção de adentrar esse mercado, pelo menos já ter opções já mapeadas de certificadoras para que vocês possam buscar outras opções que não somente as que estão aqui no território nacional. Porque mesmo quando a gente se fala de certificadoras que estão fora do Brasil, a gente tem a maioria delas tem auditores pelo mundo, né, espalhados pelo mundo, então é mais uma questão mesmo de entender qual é o tipo de produto, onde o auditor dessa certificadora está tá alocado, para entender em termos de orçamento como que isso se concluiria, né, como que se resultaria. Aqui volta a mencionar, reforçar a questão do representante europeu. Aqui vemos aqui um ponto que eu havia mencionado anteriormente, a questão da 13485, né, que é a Good Manufacturing Practices, né, boas práticas de fabricação, que é requerida para uma certificação CE. Então, é obrigatório, essencial que se tenha implementado uma ISO 13485. Então, se ainda não atende, tem que realizar as adequações no sistema da qualidade de vocês para que vocês comecem a atender e no momento da auditoria da certificadora vocês consigam seguir com receber essa auditoria e não ter problemas aí com relação a não conformidades, observações ou demais, tá? Questão do arquivo técnico é outro ponto que a gente dá todo o suporte quando necessário. É uma questão que que vai ser necessário construir o arquivo técnico conforme, óbvio, o tipo de produto, então, que é composto de os ensaios mecânicos, elétricos, biológicos, todos os tipos de validações, de limpeza, né, esterilização, entre outros, documentação que acompanha o produto, manual, rótulo e documentos de projeto, tá? A complexidade e o tamanho desse arquivo técnico, ele varia de acordo com a classe de risco que a gente tem para cada produto, tá? Então, é, isso é um levantamento que a gente consegue fazer também, no caso de entender o produto, né? Primeiramente, que para vocês entrarem na Europa, vocês vão precisar desse apoio. Primeiro, entender o produto, qual a classificação de risco dele e o que é requerido em termos de ensaios para a construção de um arquivo técnico, tá? Lembrando aqui, eu menciono com relação à classe 2B, implantável, ou classe 3, que é exigido uma pesquisa clínica, tá, para adentrar o mercado europeu. Então, não somente uma avaliação clínica por rota de similaridade, rota literária, que é composta por equivalência através de artigos científicos, não é o suficiente para quando a gente fala de produtos de classe 2B, implantável, ou classe de risco 3. Então, na teoria, que são os produtos de maior risco, né, que seriam possíveis aí. Então, eles exigem uma pesquisa clínica conduzida com base na MEDEV, que é a guia europeia para pesquisa clínica, tá? Com acompanhamento de pacientes e tudo mais. Aqui, por fim, eu menciono a auditoria de fábrica e o do arquivo técnico. Essas são etapas que estão voltadas para a certificadora. Não são etapas que vocês, né, no caso, as empresas vão ser responsáveis, mas isso aqui, uma vez que estiver na mão de uma certificadora, que vocês definirem a certificadora que vocês vão atuar e que já estejam com um arquivo técnico propriamente construído, você vai submeter isso para a certificadora e ela vai fazer uma análise tanto no arquivo técnico quanto na fábrica, tá? Então, a auditoria em fábrica, ela segue a ISO 13485 e a de arquivo técnico segue a diretiva AMDR de 2017, 745. Aqui,
reforçando a questão do registro dos produtos, né, nas agências. Então, isso vai determinar qual país que você vai atuar. Então, uma vez que você tiver um arquivo técnico, uma marcação CE, basta fazer o registro nos países que você pretende comercializar e desenvolver negócios. Então, quando a gente fala de negócio na Europa, é óbvio que muitas das empresas não têm intenção de atuar em 27 países, mais Reino Unido, mais Suíça, não, mas você tem a liberdade, você tem à sua disposição, uma vez que você tenha obtido uma marcação CE, você tem como adentrar esses países. Então, é aquela questão, né? Às vezes você não tem um negócio desenvolvido para um determinado país, mas se a gente esperar ter um negócio desenvolvido para evoluir com a regulamentação, a gente sabe que fica inviável e acaba perdendo, né, uma oportunidade. Então, uma vez que você já tem essa marcação CE, você consegue adentrar os países que são pertencentes à comunidade de forma muito mais ágil, né? Basta registrar no país específico que você tem interesse. E manutenção, quando a gente fala de manutenção, é mais com relação a ensaios, pesquisa clínica e com relação ao sistema de qualidade. Obviamente que isso é um assunto também que leva um pouquinho mais levaria uma outra apresentação para ser discutido, mas exige sim que você tenha uma manutenção tanto da parte de sistema da qualidade quanto dos ensaios, né, e da certificadora, para que você mantenha o seu registro válido uma vez que ele tiver a marcação CE obtida. Aqui eu coloco uma estimativa de tempo e gastos, principalmente em ensaios ali, que vocês vão ter, né, com relação, ensaios e taxas, tá? Que vocês vão ter com relação a cada tipo de produto. Então, a gente consegue perceber ali que o único que é um produto que tem um tempo muito mais ágil ali e um custo menor, né, obviamente, é um produto de classe 1 padrão, né? Aquele produto que não tem nenhuma especificação, como não é estéril, não é reutilizável, não é metrológico. Então, esses produtos de classe 1, baixo risco, a gente consegue aí ter uma estimativa de 3 meses para obtenção de uma marcação CE e ali na tabelinha à direita os custos ali estimados. E quando a gente fala de classe 1S, 1R, 1M e 2A, aí já vai para 15 meses, tá? A estimativa. A gente já conta aí também esse período óbvio, com o desenvolver da certificação junto a uma certificadora, uma OCP que atenda a norma de MDR na Europa. E produtos de alto risco, você já vê que o 2B e o 3, o 2B no caso vai de 15 a 24 meses e o 3 aproximadamente 24 meses. Então, a gente tem realmente uma diferença muito grande quando se fala de produto de alto risco ou comparado principalmente aí com produto de baixo risco, que é o classe 1. Bom, pessoal, aqui eu concluo a minha apresentação, tá? Referente a um pouco aí, né, uma introdução. Obviamente o assunto ele é muito extenso com relação quando se fala de marcação CE, mas a gente me coloca à disposição aí para qualquer dúvida posterior, né? E para a gente poder desmistificar essa regulamentação europeia que é tão cobiçada, desejada, mas que tem, obviamente, muito receio, muita questão envolvida por trás, a fim de entender, né, e fazer o regulatório se tornar mais fácil. Obrigado, José. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado aí pela apresentação. Pessoal, agora a gente tem um momento aí de perguntas, então fiquem à vontade de compartilhar as dúvidas de vocês aqui, seja pelo chat ou se manifestando aí com o microfone. Mas enquanto vocês estão inserindo aqui as perguntas, eu já vou adiantando as que eu já recebi. E Felipe, queria começar com você, já emendando aí na sua apresentação. Você comentou ali no começo sobre representante autorizado, né? Você Isso. poderia, por favor, compartilhar um pouco sobre quais os riscos que a empresa fabricante tem em determinar um
distribuidor como representante comercial ou representante autorizado aí para marcação CE? Então, na verdade, como eu mencionei, né, o representante, ele é um- uma entidade, né, uma empresa localmente estabelecida, qual você vai dar os direitos relacionados àquele produto, né? Então, assim, quando você vincula isso a um distribuidor, obviamente que você, assim como em qualquer outro país, você está se restringindo a trabalhar somente com aquele distribuidor, porque possivelmente ele não vai permitir, né, que você atue com diferentes. Então, por isso que é muito importante a escolha de um representante europeu, seja algum que não tenha um interesse comercial ou que seja pertencente a uma consultoria, justamente para que você consiga ter essa autonomia de trabalho na Europa sem precisar estar vinculado a um único distribuidor. Então, o risco ele acontece por conta disso. E o representante que você determina, vamos dizer, na Alemanha, que é o que a gente estava comentando aqui no seminário, é, Uhum. ele é representante só na Alemanha ou esse determinado fica para o continente inteiro ali dos 27 países? A princípio na Alemanha, que é o país que você vai adentrar, daí tem a agência reguladora de lá, mas se tiver a intenção de atuar com outros países, aí precisaria registrar nesses demais. Aí você pode atuar com mais de um, não precisaria ser com um representante. Tá, tá, entendido, perfeito. Obrigado, Felipe. Por nada. Flávia, tem algumas perguntas aqui que eu recebi da sua apresentação, referentes ao atendimento aí dos convênios, né, do seguro-saúde. Você havia comentado aí do público e do estatal. No que diz respeito a serviços odontológicos, eles seguem o mesmo princípio? Ou seja, o serviço que a pessoa vai ter como dentista também é dentro desse seguro-saúde, seja público ou privado? Oi, José. Então, nos dois, no seguro saúde obrigatório estatal, sim, tem uma cobertura odontológica, mas tem um limite determinado pelo governo. Se você quer algo mais específico ou a mais do que isso, é possível você fazer uma contratação daí adicional, mas em particular. No seguro particular em si, depende do que você do contrato, do que for acordado com a seguradora. Mas, por exemplo, serviços como para instalação de aparelhos, ortodontista, né? Nesse caso, normalmente não está incluso, por exemplo, no seguro obrigatório não está incluso. Então, isso tem que ser, daí você tem que fazer um seguro particular à parte, para cobrir essas despesas que não estão não são custeadas pelo teu seguro obrigatório. Não, perfeito. Isso é super importante porque, além da Feira Médico Hospitalar lá da Médica, a gente também participa na Alemanha da IDS, que é aí março do ano que vem. E aí algumas empresas do segmento odontológico questionaram. E aí uma outra pergunta que tem a ver com isso também é sobre tipo, se existe uma restrição de atendimento dos hospitais e clínicas em relação ao seguro-saúde, ou seja, hospitais que atendem unicamente o público e hospitais que atendem unicamente o privado, ou as clínicas dentárias também é esse mesmo princípio. Então, questão hospitalar no seguro-saúde obrigatório, o paciente pode optar pelas clínicas ou por clínicas universitárias ou por clínicas que constam no plano hospitalar estadual. E aí são as maiores e as melhores clínicas de alto padrão estão inclusos nesse sistema, nessa lista hospitalar estadual, porque é regulado pelo governo estadual. Cada governo estadual tem uma lista. Então, nesse caso, assim, a opção do seguro, do segurado no seguro obrigatório é bastante ampla. Claro que se você tem seguro particular, e algumas clínicas particulares que não constem nesse plano hospitalar estadual, daí depende do contrato com a seguradora, né, o contrato do paciente com a seguradora, isso no seguro particular. Mas no seguro obrigatório, sim, a maioria dos hospitais estão inclusos no plano hospitalar estadual, sim. Perfeito. E uma última questão, se as empresas quiserem ter acesso a essas listas, enfim, as clínicas, hospitais que têm na região, eles podem solicitar para o SECOM, imagino.
Tem uma questão de abrangência de atuação aí. Vocês são do Secom de Frankfurt, atende uma região específica. Você poderia também explicar um pouco sobre quais são os outros que tem na Alemanha? Porque, dependendo do mercado ou estado que a empresa queira entrar, tem que ser um Secom diferente, não é isso? Isso que eu falei. Nós trabalhamos de acordo com a nossa jurisdição e Frankfurt atende 5 estados no oeste alemão. Então, em alemão é Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Saarland, Rheinland-Pfalz e Hessen. Então, são 5 estados no oeste, então temos a Alemanha, então no oeste alemão é Frankfurt. Os estados no sul da Alemanha atende o Consulado-Geral de Munique, e daí o resto é a Embaixada do Brasil em Berlim. Então, a gente atende só alguns, mas claro, eu posso passar a lista com relação à lista dos hospitais que você precisa do plano, posso pesquisar isso e passar para vocês sem problema. Claro, perfeito. Eu ajudaria que a gente compartilha com as associadas, sim. Obrigado, viu, Flávio? Imagine, imagine. Uma pergunta aqui do chat. A participação do Brasil nas exportações para a Alemanha tem caído significativamente nos últimos anos. Sequencialmente nos últimos anos. Há alguma ideia do porquê? Haveria alguma mudança nos acordos ou leis? Da Ranish, a empresa. Bem, existe uma explicação lógica que é em relação a regulatório. Como o Felipe tinha comentado, houve uma mudança na legislação europeia que se tornou mais restrita e também mais cara para as empresas. Então, muitas empresas desistiram da renovação ou da emissão de certificação, marcação CE, para exportar para qualquer país europeu. Então, nos últimos anos, a gente tem percebido aí uma diminuição no volume de exportação, mas isso também se representa, como o Felipe comentou, uma oportunidade comercial. Então, uma vez que outros... E isso mudou não só para o Brasil, tá, gente? É para qualquer empresa que queira exportar para a Europa. Empresas que queiram entrar nesse mercado e entrar não só em um, mas como 27, uma vez que você atende aí com um único regulamento vários países, é uma oportunidade, já que a gente está observando uma evasão de empresas. Isso é uma explicação. E uma outra também é que se as empresas não estão focando no mercado europeu, elas estão direcionando a atenção em outros mercados, e aí a gente consegue observar aumento em outras áreas, como África e Ásia. Uma outra pergunta, Daniel, da DFL. No caso de um produto classe 3, seria 24 meses para marcação CE e depois teria mais tempo de registro por produto em cada país? Custo destes dois processos e custo de manutenção, teoricamente mensal, da entidade na comunidade, certo? Felipe. Na verdade, esses 24 meses a gente já coloca ali essa estimativa considerando todo o processo, tá? Todas as etapas, né? Considerando desde construção documental, obtenção da marcação CE perante a certificadora e cadastro na EUDAMED e nos países aí que vocês tiverem interesse. O cadastro propriamente no país é algo muito ágil, muito rápido, tá? Não é a burocracia, não é a problemática de uma marcação CE, né? Obviamente, todo o trabalho ele está em obtenção da certificação CE. Uma vez que você tenha o cadastro, é como se fosse um apontamento para que você possa ter a liberação de comercialização naquele país, no referido país. Então, pode considerar os 24 meses aí como um todo. Tá? E quando eu falo de manutenção, como mencionei, é um assunto para outro momento, para posterior, mas a manutenção ela cabe não somente no sistema da qualidade, mas também da representação europeia, como é mencionado ali pelo Daniel. Então, é obrigatório e essencial que essa representação, se for através de um consultor ou depende da negociação que a empresa está fazendo, mas usualmente é anual, tá? É uma renovação anual que precisa ser feita com a entidade, né, com a empresa local estabelecida para que se mantenha a representação desse produto. E é permitido também alterar, se precisar alterar também um representante, é possível fazer isso no decorrer do contrato atual com um representante vigente ou até mesmo uma vez que já tenha sido encerrado. E já aproveitando ali, se você me permitir, sobre a segunda dúvida, você quer... Fica à vontade, pode falar. Tá, que a Vânia menciona ali com relação ao produto de classe 1, né, não estéreo. Precisa sim de um representante europeu, tá? A única coisa que não precisa para produto de classe 1 que não seja específico, como eu mencionei ali, um R, um S, um M, é a questão da certificadora, mas o representante ele é obrigatório para todos os produtos.
Tá? Daí ela fala com relação... Isso, precisa sim ser registrado, como eu mencionei, em todos os países que você tiver interesse em registrar, mas essencialmente com o registro inicial a partir do local onde o representante europeu está estabelecido. Então, se você tiver um representante europeu em Portugal, você precisa iniciar por Portugal. Perfeito. Obrigado, Felipe. Por nada. Rodrigo, eu recebi aqui no privado, no chat, uma pergunta. Ah, observando que o mapa de oportunidades apresenta quatro classificações, como eu consigo enxergar, independente do mercado, quais são as melhores oportunidades para o meu produto? Acredito que ele esteja perguntando se existe algum tipo de filtro onde você consiga ver qual que é a melhor oportunidade, algo nesse sentido. Eu acho que definir a melhor oportunidade vai depender muito do produto específico, da experiência da empresa, tá? Para empresas que são mais iniciantes, a gente costuma sugerir as oportunidades de consolidação, especialmente de consolidação e de manutenção. E isso acaba valendo também para empresas mais experientes. Porque são mercados que, em tese, o produto brasileiro ele já tem entrada. Como ele já tem entrada, a gente espera que ele não tenha barreiras mais tão complexas de perpassar. E outros, por exemplo, as oportunidades de recuperação, precisa de um estudo adicional, entender por que que o produto brasileiro ele está perdendo mercado. É, então, de modo geral, a gente costuma mencionar mais as de consolidação e manutenção. É claro que para uma empresa que é já experiente, já exporta para, por exemplo, tem alguns produtos que têm menos oportunidades, né? Aqueles que eu mostrei tinham muitas, 40, 50, mas às vezes vai ter 5 ou 6. E aí, às vezes, a empresa ela já exporta para os mercados em que existe oportunidade de consolidação ou manutenção. Aí a gente já começa a abrir para as outras também, a depender do. Aí vai precisar de um estudo adicional que o mapa de oportunidades ele não vai trazer, né? Entender melhor o mercado e por que que o Brasil está perdendo participação naquele país. Mas de forma geral, a gente sempre sugere começar pelas de consolidação e manutenção nessa ordem. Abertura também, que acabou não aparecendo em nenhum dos produtos que eu mostrei hoje, mas a abertura a gente também sugere mais para empresas que são mais experientes, porque o produto brasileiro ele ainda não entrou naquele mercado, especialmente para produtos em que o Brasil é extremamente competitivo. Se ele ainda não entrou naquele mercado, é porque deve ter um bom motivo. Então, assim como as de recuperação, é importante estudar mais, entender por que que aquele mercado ainda não foi aberto. E aí as de consolidação e manutenção acabam se destacando por isso, né? São mercados que já estão abertos para o produto brasileiro e a gente está ganhando espaço. Perfeito, obrigado pela explicação. Carla, uma questão. Pediram para você deixar o link no chat, se você conseguir, aqui do Matchmaking on Demand. E uma outra questão. Empresas, e aí já dando um exemplo, né? Porque há empresas do nosso setor que são instaladas na Europa. E aí, tendo em vista o regulatório, como o Felipe comentou, é uma possibilidade da que a própria empresa, uma vez registrada e tendo todas as licenças ali no país, possa solicitar ali o registro. O serviço de vocês de expansão internacional, que é para abertura de escritório, vocês oferecem consultoria nesse sentido ou vocês indicam empresas que fazem ou que possam ajudar a empresa brasileira que queira abrir, seja uma fábrica ou até mesmo um escritório aí, na Europa? Na verdade, a gente trabalha com indicação. Então, assim, se vai ser aqui para a Bélgica, por exemplo, então a gente vai pegar a indicação desses profissionais. É uma lista, não é uma recomendação, uma lista seja de contatos nossos ou de nossos parceiros, e a gente manda essa lista, uma lista de indicação, assim, a gente não faz o trabalho passo a passo, a gente só recomenda os profissionais, assim, indica os profissionais, na verdade, para ele. Ah, perfeito. Eu tenho uma empresa associada aí de odontologia, talvez eu possa te colocar em contato, que está justamente procurando esse tipo de Por serviço. E favor. não eles que perguntaram, mas lembrei quando você comentou. Tá, e eu vou pôr o link aqui no chat. Perfeito, obrigado. Legal. Outra pergunta aqui do chat: como vocês veem oportunidades para empresas de automação hospitalar na Alemanha? Os hospitais estão em busca de inovação em termos de digitalização de processo? Bem, Flávia, talvez você consiga responder, ou não sei, a Carla também, de experiência na Europa. Em questão de tecnologia, utilização de tecnologia nos hospitais. Esse é um produto muito específico, que é de automação, né, de farmácia hospitalar.
Você acha que existe esse espaço no mercado alemão para produto tecnológico nos hospitais? Sim, eu acredito que sim. Os hospitais alemães são de alto padrão, assim, o atendimento é excelente. E sim, eles estão sempre em busca de tecnologias, de novos produtos, então eu acredito sim, que seja, se tem um produto que é interessante, obviamente, eu acho que tem mercado para... O mercado alemão está aberto para novas tecnologias, enfim. Sim. Perfeito. E Rodrigo, que fez a pergunta, caso você queira, talvez, acredito que vocês consigam fazer isso, Flávia, mandar a NCM do produto, o descritivo, e vocês passarem, por exemplo, uma lista potenciais de distribuidores, inclusive a Carla da Apex também faz esse tipo de serviço. Talvez consiga ajudar Exatamente. hospitais e potenciais clientes. Sim. Exatamente. Perdão. Gente, alguma outra pergunta que vocês queiram fazer? A Carla colocou o link aqui, pessoal, do Matchmaking on Demand. Bem, sem mais manifestações, eu vou me encaminhando aqui então para o encerramento. Antes de mais nada, queria agradecer, principalmente os nossos parceiros aqui que aceitaram o nosso convite e que apresentaram informações para vocês. Agradecer também as associadas, as empresas que vão estar expondo aí na Médica e também na IDS no próximo ano. Muito obrigado pela atenção e disponibilidade. A Apex Brasil sempre muito parceira, Secom, costuma aí sempre nos prestigiar com as nossas presenças nas feiras aí na Alemanha, Passarini já de bastante tempo também, parceiro aqui da BIM. Muito obrigado de novo. Como eu comentei, pessoal, todas as apresentações vão estar disponíveis para vocês logo na sequência aí do evento. A gravação a gente vai subir no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida, caso vocês queiram conversar com algum dos palestrantes ou tenham algumas dúvidas que queiram direcionar, podem falar comigo e eu compartilho os contatos também. Tá certo? Então, muito obrigado novamente por esse tempo aqui que a gente teve nessa manhã. Nos vemos aí na próxima edição. Obrigado a todos. Obrigada, Obrigada, José. Obrigada, José. Obrigada. Boa Obrigada, tarde para José. vocês. Obrigada, Tchau. gente. Boa tarde.